vamos agora é o Miguel, não é? Bom, vamos dar início então à parte da tarde do nosso seminário. O grupo agora tem o tema Roteiros do Património e Programação de Museus. Vai dar início a Margarida Lopes, não sei se está a Margarida, já vi. Aqui, sim, boa tarde. Olá. Podes ir preparando o teu PowerPoint enquanto eu faço a tua apresentação. Ora, a Margarida Lopes é licenciada em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e mestranda em Museologia e Museografia pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Tem experiência em visitas guiadas, especialmente na Embaixada de França e no Palácio de Santo Antão do Tejal, em Loures. Atualmente leciona História da Cultura e das Artes no ensino profissional. O título do seu tema é Roteiro Artístico sobre Simbologia Fúnebre do Cemitério do Alto São João, em Lisboa. A palavra é tua, Margarida. Boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Margarida Lopes, tal como o Miguel já tinha referido, e venho-vos aqui então falar do meu tema que está muito ainda no início, que vai ser o tema final do mestrado em Museologia e Museografia. Portanto, como referi, comecei relativamente há pouco tempo, há um mês, e então o que eu vos venho aqui falar está muito superficial, é mesmo mostrar-vos aquilo que eu quero falar. Portanto, vai ser então, vou falar então um pouco da simbologia fúnebre no cemitério do Alto São João, em Lisboa, e fazer dela, este estudo da simbologia, um roteiro artístico. Portanto, aproveitar aqui a museografia para o estudo deste tema. O índice, vou falar primeiro no cemitério, o que é o cemitério, a história do cemitério, um pouco da arte e arquitetura tumar, a simbologia, o que é a simbologia, depois a simbologia fúnebre e no fim dar exemplos também de outros símbolos sem ser os fúnebres. O cemitério do Alto São João, portanto, é construído e está localizado na parte oriental da cidade de Lisboa. Portanto, ele teve como objetivo, a sua construção teve como objetivo devido a um surto de cólera infantil em 1833 e, portanto, devido a esse surto morreram muito mais pessoas e ele teve então que ser aqui construído. Apresenta aqui, nomeadamente, os jazigos da Santa Casa da Misericórdia e dos Viscondes de Valmor. A parte interessante aqui neste cemitério, tal como o Cemitério dos Prazeres, também é localizado em Lisboa, em Campo de Ourique, é que está aqui a presença de figuras desde as letras às artes, da ciência à política e também juntamente com cidadãos, com outro tipo de cidadãos comuns na cidade de Lisboa. É de salientar também que o José Saramago, um grande escritor português, e Álvaro Cunhal, que foi, também teve um papel muito importante na política após o 25 de Abril de 1974, foram cremados neste cemitério. Também é possível saber aqui um pouco da arte e arquitetura tumular, portanto, tudo o que é este tipo de arte e arquitetura são obras feitas para permanecerem nas esculturas dos cemitérios ou nas igrejas. Podemos observar os mais variados tipos de arte também nos cemitérios, desde uma arte islâmica, bizantina, românica, neoclássica, barroca, do Renascimento, etc. E, em particular, no cemitério do Alto São João, tenho conhecimento que existe arte neogótica também. Ainda não tive a oportunidade de ir ver de forma presencial, mas terei também todo o gosto de acrescentar ainda mais no artigo também esse tipo de fotografia. Não só podemos observar estes diversos tipos de arte nos jazigos, mas também nas esculturas, nos bancos e nos jardins. A simbologia. Temos que entender aqui a simbologia como um elemento essencial no processo de comunicação. Portanto, sem este termo não conseguimos perceber o que é que está lá e o porquê daquele símbolo estar presente neste jazigo ou nesta escultura. Também é de realçar que existe uma vasta tipologia de simbologia, desde a fúnebre, desde a da profissional, ou seja, podemos observar, por exemplo, um serrote ou um martelo e deduzimos que quem está ali enterrado foi um carpinteiro, por exemplo, ou não. Também uma tipologia floral,
diversas flores, ou então as flores murchas, que já vão fazer parte da simbologia fúnebre, a condição humana. Podemos também observar partes do corpo humano representados nos jazigos e, essencialmente, os símbolos de associações ou clubes, como, por exemplo, a maçonaria. Temos aqui o exemplo do símbolo maçónico, do símbolo floral e aqui do símbolo fúnebre, que é a ampulheta, que eu já irei falar mais adiante. Temos que sempre ter em conta que a simbologia tem diferentes significados consoante o país, o continente e principalmente a religião. Se eu observar um símbolo, agora não me vem um à cabeça, mas se observar um símbolo num cemitério cristão e num cemitério judeu, é o mesmo símbolo, mas tem significados completamente diferentes. E isso temos que ter muita atenção. A mesma coisa também posso dizer, e na arquitetura há símbolos que vão começar a aparecer mais tarde, século XVIII, XIX, e há outros que não, que são anteriores a esses, portanto também, consoante o estilo arquitetónico, os símbolos também são outros. A simbologia fúnebre vem então aqui aparecer, e quero-vos também realçar que não no século II, mas nomeadamente no século XVIII ela vai aparecer, porque antigamente, no século XVIII, XIX, a morte era vista de uma forma, de uma outra forma como é vista de hoje. As pessoas aceitavam a morte de uma maneira boa, inclusive havia livros que mostravam, com imagens e documentos que mostravam que a morte era uma coisa boa que nos ia acontecer. E as pessoas, na altura, quiseram representá-la de uma forma não má, não com um significado mau, como provavelmente hoje já vemos. E então, aqui temos o exemplo de um jazigo, que contém um dos símbolos fúnebres que irei estudar, nomeadamente a caveira com os ossos cruzados, a presença também da urna, da ampulheta, como já falei, das flores, mas não são as flores que, como a conhecemos, todas em pé, mas sim as murchas, a presença de animais como os morcegos e mochos, as tochas invertidas e colunas partidas. Aqui também temos exemplo de um jazigo ou uma escultura com a urna, e aqui conseguimos observar a ampulheta que pode ser representada com asas de morcego ou de pássaro. Voltando aqui atrás, a caveira com os ossos cruzados, nós temos sempre o hábito de associar a caveira à morte. Por um lado, sim, é para associar à morte, mas por outro lado, a caveira, neste caso, como tem os ossos cruzados, é também associada à ressurreição. Portanto, no dia do juízo final. É a morte e a ressurreição no dia do juízo final. A urna representa, como sabemos, as cinzas do corpo, ou seja, o corpo já separado da alma. E depois aqui a ampulheta, como referi, vai aparecer também na iconografia tumular oitocentista, portanto já vai ser assim século XVIII. A ampulheta, como sabemos, de um lado escorre a areia e viramos do outro também escorre a areia, portanto de um lado diz que representa a vida terrena e do outro lado a vida eterna. Ela também é associada, como disse, às asas de morcego ou às de pássaro. A de morcego representa sempre a morte, o lado escuro, a noite, e as do pássaro o contrário, portanto a vida, a luz e o dia. Para terminar aqui a parte dos símbolos, e existem também outros símbolos que pertencem àquelas tipologias que referi anteriormente. Podemos observar a cobra, o animal da cobra, que muitas vezes é associado à tipologia profissional, ou seja, à medicina. A pietà, que representa sempre a morte, não é? Neste caso, vemos sempre a Virgem Maria com o Cristo morto em seus braços. Os anjos que interceptam aqui o corpo para a vida eterna, vêm, observam o corpo e dão a parte boa, neste caso. A folha da palma, também, associada aqui muitas vezes à ressurreição. O sol e, principalmente, queria salientar aqui as fotografias, que diz que é a parte onde as pessoas, como não têm muito dinheiro para esculpir os símbolos nos jazigos, optam por dar uma fotografia do falecido
e meter sempre no jazigo, e isso também é considerado um símbolo. Porquê que eu falo aqui no roteiro artístico? Esta arte, a arte fúnebre, a arte tumulares, a simbologia, não é muito explorada, pelo menos aqui em Portugal. Começa agora a ser um pouco, mas eu acho muito importante ver aqui o roteiro artístico, primeiro para utilizar aqui um pouco da museografia também e meter em prática os conhecimentos adquiridos. E fazer um pouco o levantamento dos milhares de jazigos que existem no cemitério do Alto São João, que são 6.500 aproximadamente jazigos, e verificar e fazer o levantamento daqueles que têm simbologia fúnebre e a partir deles contar a história do símbolo, porque é que este símbolo está neste jazigo, porque é esta pessoa, ir também atrás da história de vida desta pessoa, porque é que a família optou por este símbolo, e depois esse estudo mostrar à comunidade, mostrar aos cidadãos, ou então àqueles que querem, aos mais curiosos, ou sem ser os mais curiosos, e também mostrar um pouco deste lado da história da arte, assim dizendo. E no fundo é isso. Pronto, e agora tenho que estudar ainda muito mais. Pronto. Muito obrigado, Margarida. Obrigada. Não sei se querem fazer perguntas à Margarida já. Pronto. Ainda não, que ainda tenho muito que fazer, ainda não tenho feito. Mas sim. Margarida, eu vou colocar umas referências para você sobre símbolo e simbologia, que eu achei interessante seu trabalho. E eu estou incluindo esses textos também no meu trabalho, vou colocar para você, tá? Estou procurando aqui, vou colocar para você no chat, tá? Ok, obrigada. Obrigada.